Buenos días, mis añorados alunos. Más una vez un video repaso del tercer bimestre, ¿sí? Lección 5, lección 6. Então, é a revisão da lição 5 da lição 6 que estudamos no ano de 2020, no terceiro bimestre, tá? Então, vamos lá. O primeiro tópico, verbos irregulares no presente do indicativo. São aqueles verbos em que o O do radical passa para o E quando você conjuga, o E do radical passa para IE quando você conjuga. Então, eu coloquei aqui, ó, o quadrinho, tá? O E que passa para I, né? E temos o G na primeira pessoa aqui, ó, ago, tá? Ago. Então, são esses verbos que sofrem essas irregularidades. Então, o O para o E, tá? Poder, puedo. Acostar, acuesto. O E para IE, querer, quiero. Pensar, pienso. Câmbio vocal. O E para I, pedir, pido. Medir, mido. E primeira pessoa, no caso, tendo um G aí, o verbo hacer. Yo hago, ok? Poner, pongo, vale? Então, são essas irregularidades que vimos aí no ano passado. Esse é o tópico 1. Aí eu botei aqui, ó, vários verbos que estudamos. No tópico 2, é vocabulário sobre esportes, deportes, boxeio, ciclismo, hipismo, tá? Aí é memorização de vocabulário. Aí nós vimos também, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Dos verbos aqui, irregulares, com o vocabulário. Então, yo hago gimnasia todos os dias. Então, eu faço ginástica todos os dias. Olha lá, o verbo hacer, na primeira pessoa, tem aquele G, hago. Eu quero praticar piragüismo. Então, quero, o verbo querer, o E passou para IE, olha lá. Quero praticar canoagem. Lembra que esses verbos que sofrem irregularidades, que chamamos de diptongação, o O para o E para IE, e câmbio vocal, o E para I, tá? Que é medir, mido. Vocês só irão ter essa irregularidade na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Lembra que nosotros e vosotros não ocorre essa irregularidade. Aí vemos aqui as contrações em língua espanhola. Contrações em língua espanhola só existe duas, al e del. O al corresponde ao, vou ao banco, voy al banco. E o del corresponde ao do. Vengo del cine, venho do cinema. Só existem essas duas contrações, ok? Depois, nós aprendemos aqui expressar opinião. Que piensas sobre, que te parece, ¿sí? Como tu te ves uma determinada situação, tá? Aí a pessoa responde, eu creio, eu penso que isso é muito malo, aí você vai dar a sua opinião. Então, são expressões para opinião e para contestar, tá? Responder. Depois nós vimos o pretérito indefinido. Pretérito indefinido é aquele tempo do passado. Ontem fui ao cinema. Ayer fui ao cine. Semana passada viajei. Semana passada viajei. Vale? Então vocês têm aqui, eu coloquei conectores temporários para vocês lembrarem que são semana passada, mês passado, ano passado, em 1990, ayer, anoche, cuidado que esse anoche é a noite de ontem, é a noite já passada, são expressões que indicam o uso da temporalidade do pretérito indefinido. E aqui também vou ter o resuminho, ó, primeira conjugação, as desinências de pretérito, segunda conjugação e terceira conjugação dos verbos no pretérito. E aqueles verbos que sofrem irregularidade na primeira pessoa, empezar, empecé. Semana passada, empecé las clases, tá? Buscar, olha lá, foi para busqué. Então,
Semana passada, busquei. El mês passado, busquei a Maria, por exemplo. E paguei. Aqui, ó. Pagar, paguei. Então, são alguns verbos sofrem irregularidade na primeira pessoa. Então, você vai ter aí um câmbio na ortografia. E o verbo ser e o verbo ir são verbos que sofrem, tá? Eles sofrem irregularidades também nesse tempo, tá? E eles são iguais. O que vai definir quando é o verbo ser, quando é o verbo ir, é o contexto da frase. Se eu digo, tá lá escrito, eu fui ao banco, só pode ser o verbo ir. E se eu digo, eu fui um buen aluno, só pode ser o verbo ser, tá? Então, o que vai diferenciar é o contexto, é a sua frase, tá? O contexto da sua frase vai diferenciar. Esses dois verbos, ser e o verbo ir, se conjugam da mesma forma no pretérito indefinido, ou podemos chamar também de pretérito perfeito simples, ok? Então, hasta la próxima. Bye, bye.